Salve nação, Povo Fla, passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já não deixe de deixar seu like aí, valeu? Não deixe de compartilhar para os amigos em todas as redes sociais. Esse é o seu canal de notícia Rio Fla Notícias e vamos assistir a mais um vídeo bacana aqui no canal. Segue! Vamos falar sobre o jogo Flamengo e Botafogo. Mauro César Pereira. Flamengo perde por 3-2, perdeu chances de gol sim. Agora, um questionamento que eu faço, e quero saber se você concorda ou não, o principal é tirar o Ayrton Lucas da posição dele. Eu achei ali um erro gravíssimo, acho que o Sampaoli, muita gente diz, o Pirata é contra o Sampaoli. Não, eu era a favor do Jorge Jesus. Para mim, o Jorge Jesus era a principal opção. Não acho o Sampaoli uma má escolha, pelo contrário, acho um bom treinador. Agora, para mim, ontem, ele errou muito em tirar da posição de origem o principal jogador do Flamengo hoje, que eu acho o Ayrton Lucas. Eu acho que vem jogando muita bola. Ele nem ia jogar. E tinha o Everton Ribeiro. Ele não ia jogar, ele não estava nem escalado. Não fosse o Gerson. Ele só entrou porque o Gerson se machucou. E tinha... Não, sim. Antes de você me perguntar, eu vou te propor um desafio. Tinha o Everton Ribeiro no banco. Vou te propor... Ele não podia jogar os 90 minutos. Mas ele joga de começo, mano. Ele não podia jogar 90 minutos. Ele falou na saída que talvez nem jogasse. Vamos trabalhar com a informação correta. É importante a informação correta. Vamos trabalhar com a informação hoje, mais do que nunca, a informação correta é importante. Vamos lá. Jogar. Então, vamos Se lá. ele jogou, ele podia jogar. Eu tô trabalhando com a informação correta. Ninguém aqui tá inventando nada. Não falei que você Se ele jogou, ele podia jogar. Vamos trabalhar com a informação correta. Ayrton Lucas não ia jogar, não estava escalado. A escalação saiu sem ele, porque ele jogou todos os últimos 9 jogos. Ele ia ficar de fora. O Everton Ribeiro, ninguém entendeu também por que ele não começou jogando na ausência do Gerson. Na saída de campo, ele deu entrevista aos repórteres e falou que ele era dúvida para o jogo, que ele não tinha condições de 90 minutos, então ele ficou de fora até como uma opção para entrar durante o jogo, porque é óbvio que você entrar durante o jogo é diferente de você entrar no começo do jogo. Você pega o adversário mais cansado e tal, ainda mais jogador que era dúvida para o jogo. Agora, o desafio que ele propõe a você qualquer um é o seguinte: o Flamengo perdeu o jogo porque o Ayrton Lucas foi escalado nessa função? Esse foi um erro, óbvio erro. Como foi o erro do Jorge Jesus colocar o Rafinha no meio campo lá contra o Emelec naquela derrota lá no Equador. Não. Ele errou, ponto. O Ayrton Lucas não rendeu. Ele tentou manter a estrutura do time, emulando o Gerson com o Ayrton Lucas, fazendo a função. Foi uma decisão de última hora, que a contusão do Gerson foi no aquecimento. Então ele teve que pensar rápido e não teve uma boa solução. Isso aí, para mim, é ponto passivo. Mas não foi por isso, me parece, que o Flamengo perdeu o jogo. O Flamengo finalizou ontem 24 vezes, Botafogo 12. O número do SofaScore. O Flamengo finalizou no alvo 13 vezes, o Botafogo 3. Não, Botafogo 6. Grandes chances criadas, o Flamengo teve 8, o Botafogo teve 3. Converteu todas. O Gabigol perdeu gols absurdos, o Pedro perdeu gol absurdo, todo mundo perdeu gol. Então, além dos erros defensivos... Chegou quando o Pedro foi mais absurdo que o do Gabigol. Sozinho. A sorte do Pedro ali... Mas teve um do Gabigol, o primeiro... É que na sequência sai o escanteio, que arrumou foi o Bruno Henrique e sai o gol do Léo Pedreira. Que também é uma falha grave da defesa do Botafogo. Ele perdeu a cabeça sozinho. O primeiro gol é um pênalti inexistente. Se vocês olharem com atenção ali, é muito claro que o Vitor Sá se joga antes do contato, mas joga muito antes. Até eu pus um vídeo no meu Twitter lá, é muito claro. Eu acho que ali a Edna foi muito mal, porque ela não olhou o VAR. Se ela olha o VAR, ela ia ver que o cara se jogou antes. Na hora ali, na velocidade normal, o pênalti. O pênalti normal. Eu também não achei. Não aconteceu. Mas para mim, é muito claro que não aconteceu. Como a expulsão do Thiago Maia deveria ter acontecido, como o Rafael tinha que levar um vermelho direto. O Rafael tomou o segundo amarelo, mas ele entrou na canela do Cebolinha por cima, numa jogada de bola parada em que havia sido marcada uma falta para o Botafogo, falta existente. O cara conseguiu ser expulso numa situação ridícula como aquela. Quer dizer, quase coloca o Botafogo em risco. Não colocou pela incompetência do Gabriel, do Pedro, dos outros que perderam as chances, claras chances de gol. Então, assim, o São Paulo ele cometeu erros, mas o problema maior não foi o São Paulo, na minha visão. São os problemas de sempre. E ele achei bom que ele, depois do jogo ele falou a falta de concentração. Terceiro gol que o Flamengo toma em jogadas que nascem de um lateral. A jogada do Tietchan foi uma vergonha, passou no meio do Flamengo ali. O Tietchan passou no meio de 3 jogadores. 3 jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. 4. Estava desprotegida. 4 jogadores. Não é que a defesa estava desprotegida. Não, o cara passou no meio de vários jogadores. Isso não é culpa do técnico. Ele falou assim, rapaziada, vocês fiquem aqui e deixa o cara passar no meio do... Não é isso que ele pede. Então, assim, é falta de atenção, é descontração, é desconcentração, uma série de defeitos, né? Que são defeitos que vêm de muito tempo. O São Paulo ontem completou 11 dias no cargo, 4 jogos. No dia que o São Paulo se apresentou no Flamengo, o Luiz Castro completou 1 ano. Fora o tempo anterior a assumir o Botafogo, em que ele ainda estava no Oriente Médio, mas já contratado, e certamente já pensava, planejava, falava de contratações, porque já estava preparando o seu trabalho, já sabia que ele ia assumir o Botafogo. Então, um técnico conhece o elenco, sabe o que pode fazer com os jogadores. O São Paulo está tateando ainda. Quando ele vê o Arthur Vidal, eu acho que a partir de agora, Arthur Vidal e o Marinho,
Já deu para perceber que ele não pode contar em certos cenários. Agora, ele vê o Vidal e fala, cara, o Vidal já me ajudou muito. Vou contar com ele. Bota 1, 2, 3 jogos, aí ele vai chegar. Não dá mais. O Marinho... ele tá insistindo muito no Vidal, O Marinho ontem, acho que definitivamente não dá. Ele tentou o Marinho também como ala direito no lugar do Wesley, que já estava amarelado, e é um jogador também ainda muito verde, e defensivamente o garoto ainda tem muitos problemas. É bom frisar isso. Os outros dois atrás estão machucados, Mateuzinho e Varela. Ele não tinha outro. Mas o Marinho não dá. Era melhor ele mudar o sistema para tirar um dos zagueiros, botar o Fabrício Bruno lateral, ou colocar o Rodrigo Caio e o Fabrício Bruno como lateral. Agora, eu não acho que o problema maior foi o Sampaoli. O problema maior são erros individuais que já acontecem há muito tempo. O Flamengo já é o líder da estatística mais indesejada. Uma das mais indesejada, que é grandes chances perdidas. Em 3 rodadas. É o time que mais cria e perde o gol. A maior falha é na frente ou é na defesa, Mauro, na sua opinião? Eu acho as duas. Eu acho as duas. Porque na defesa, por exemplo, ontem, porque o Santos jogou de goleiro linha. Gente, você contrata o Sampaoli, não é o João Santana. É diferente. Ele vai fazer essas coisas. O Everson está até hoje no Atlético Mineiro e passou pelo Santos, porque ele pediu o goleiro para jogar. Ele vai fazer isso. Depois falar sobre o goleiro linha. Ele vai fazer isso. Certo, você contrata um técnico com esse perfil. E houve um lance que o Botafogo teve a chance, que o Santos errou ali. Agora, ele pode até não jogar tão assim adiantado, mas ele não vai poder jogar dentro do gol. Você joga com o seu time dentro do campo do adversário. O goleiro tem que jogar fora da área. Ele não pode jogar ali dentro da área. Para quê? Para o adversário sair em velocidade. Agora, houve um lance de fato, mas não saiu o gol. Saiu dos gols do quê? Falha grave do segundo gol na cabeçada. O Danilo cabeceou sozinho. O gol da jogada do Tietchan, o gol do Tiquinho, uma vergonha. Era Vidal, Thiago Maia, Cebolinha e mais um. Ele passa no meio dos 4. Ele passou no meio de 4. Assim, né? E não é que ele sai. Léo Pereira. Léo Pereira. E passa com enorme facilidade. Aí pega a defesa toda desarmada. Léo faz até assim, ó. Agora, vai lá e faz. Assim, acho que de novo o Flamengo, a torcida, boa parte, cai no erro de apontar para o técnico, apontar para os jogadores. O Gabigol não vai sair do time? Ele tem que sair do time, então. Vai treinar, se recondicionar. Está bem fisicamente? Eu não sei se está bem fisicamente. Não tenho condições de falar sobre isso. Não tenho aqui os números, não falei com ninguém da preparação. Se estiver bem fisicamente, então está mal tecnicamente. Se estiver mal fisicamente, está mal física e tecnicamente. Então que pare, que treine, que se recupere. Não pode... Sabe quantos jogos o Gabigol não faz um gol com bola rolando? 15 jogos. 15 jogos. Fez 2 gols de pênalti com o Coritiba e com o Maringá. 2 gols de pênalti. Em todos os jogos ele teve chance. Aí teve aquela conversa, que não se sabe se é uma brincadeira ou se é sério, para Rascaeta, postagem. Só você me enxerga. O Everton Ribeiro achou com menos de 1 minuto do segundo tempo, a bola caiu na perna esquerda, na perna boa ele perdeu. Depois achou de novo na direita, ele perdeu de novo. Ou seja, qual é o problema? Então, assim, ninguém está discutindo aqui, eu não estou, a qualidade do Gabriel, o histórico dele no Flamengo, nada disso. Ele é ídolo do clube e tal, mas a fase é péssima como atacante. Ele até consegue fazer algumas boas jogadas. Mas eu acho que ele joga bem, ele só não faz exato, gol. Mas ele tem que fazer gol, ele é atacante. Mesmo que ele vire só Gabi, que tire o gol do nome, como ele já fez na camisa, não adianta, ele tem que aproveitar as chances, ele não pode sair na cara do gol e perder os gols. Ontem, ele quase inviabilizou a reação. Porque se sai um gol ali com 1 minuto, e depois com a expulsão da irresponsável, do ato irresponsável do Rafael, é outro cenário. De repente vira o jogo. Então ele perdeu gols absurdos, o Pedro também perdeu, o Pedro também aceitando muita marcação. 2 jogos com o Inter, e esse que o Pedro joga mal, que ele fica marcado, ele não busca espaço, ele não consegue sair da área, ele não demonstra mobilidade, é uma coisa que tem que ser questionada, ele tem que aprimorar um pouco esse fundamento. E agora as trocas foram ruins, a saída do Cebolinha achei errado, o Cebolinha não estava mal, é um jogador que estava levando perigo, especialmente quando o Di Plácido foi trabalhar ali na saída do Rafael. Ele já tinha dado trabalho para o Rafael, um duelo desde o começo do jogo, ele começou a criar jogadas, chutou uma bola perigosa, ele tirou o Cebolinha, apostar no Marinho acho que não dá. Marinho não era titular absoluto com ele do Santos, foi com o Cuca que ele virou titular. Mas ele pode até imaginar, o Marinho me entregava isso aqui, em 2019, não entrega mais. O time é diferente, a proposta é outra. Então, está na hora, depois de 4 jogos, dele perceber que, antes do Marinho, ele tem o Matheus França, por exemplo, como opção, para jogar ali pelo lado, para fazer várias funções, inclusive. Então, acho que o São Paulo não foi nada bem, foi péssimo ontem. Ele foi, mas a razão da derrota, acho que passa muito mais pelos jogadores. De novo pelos jogadores. Verdade. Um time que chuta 24 vezes e que tem 8 chances claras de gol. O Flamengo não cria. Criou 8 chances de gol, claríssimo. Muito, e contra o líder do campeonato 100% que é o Botafogo. E perdeu a chance. Mas é isso que eu falo. A gente viu, né? O Everton Ribeiro entrou muito bem no jogo. A primeira bola... E a gente sabe, ele não estava na melhor fase no começo da temporada. Agora, será repara que o Everton... ele quando entra, ele entra melhor. Quanto Volta Redonda, porque ele ficou parado, foi o último jogo que o Gabigol fez gol de bola rolando, perdeu um pênalti e fez 2 gols. 75 dias sem marcar com bola rolando. Então, ele tem entrado melhor durante os jogos do Everton Ribeiro.
Pelo menos tem sido assim. Quando ele começa mal. Quando ele entra no jogo, às vezes ele entra bem. Talvez ele possa ser um jogador para ser uma opção. Para esse momento, sim. Para esses momentos do jogo. Não tem problema nenhum nisso, nenhum pecado. A gente vai se adaptando às circunstâncias. Ele mesmo falou ontem que não dá para jogar. Não dá pra jogar o tempo Ele todo. falou. E contra o time que é 100% que é o Botafogo. Agora, os jogadores do Flamengo têm que ser mais questionados. Não adianta só questionar o técnico. Entra um, sai outro. Ah, o técnico é ruim, o outro é ruim. Tem gente que fala que o Paulo Souza foi o pior da história do Flamengo. O Vitor Pereira não sabe nada. É uma postura até arrogante. Quer dizer, os caras, não é que o cara não sabe nada, o cara faz um trabalho ruim. Mas em grande parte por conta dos jogadores. E os jogadores são sempre inocentados. Flamengo e Corinthians são muito parecidos nisso aí. Aí sai o Lázaro, o Cuca não fica por outras razões, agora não serve não sei quem. E os jogadores? Não tem nenhuma responsabilidade, nunca tem responsabilidade. Eles são sempre colocados como se fossem apenas ali bonecos. Não é assim. E ontem, de novo, né, os erros defensivos, os gols desperdiçados, as chances claras perdidas. E eu elogio o Tiquinho, que é um ótimo atacante, foi a melhor contratação do Botafogo. O Botafogo fez uma contratação midiática, foi o Patrick de Paula, assim que começou a era SAF, né? Não adiantou. Mas o Tiquinho Soares foi uma sacada muito boa, atacante experiente, futebol europeu, 32 anos, é forte, sabe, gera jogos, finaliza bem, dá trabalho aos zagueiros adversários. Sai da área, não é fica só na área, não. Sai da área, essa é uma bela observação de mercado, jogador que ninguém falava aqui, e que o Botafogo foi lá e pensou num bom momento, e o jogador que vai dar um bom retorno técnico ao time do Botafogo. Agora, sobre essa situação que o Mauro citou, né, do Gabigol. Porque o Gabigol, ele não marca gol com bola rolando há 15 jogos. São 75 dias, desde o jogo contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Ou seja, 2 meses e meio sem marcar gols com bola rolando. O Mauro até levantou a hipótese, né? Mauro, você é a favor de colocá-lo no banco ou não? Só levantou a hipótese. Eu acho o seguinte, se o São Paulo perceber que ele tem que ter uma formação, que não tem o Gabriel, para priorizar o Pedro, jogar em função do Pedro, ter outros jogadores e que ele precisa de um tempo, tira, treina, se recupera. Outra coisa que eu não consigo entender até hoje, a dificuldade de finalizar com o pé direito. Ontem um dos gols perdidos foi na perna direita. Você sabe que ele... porque teve outro que foi cruzado, aí ele tentou ajeitar para a esquerda. Ele sabe que ele vai perder. Como é que não dá para treinar, para chutar de forma razoável com a direita? Eu sempre gosto de lembrar que o Messi, no começo da carreira, ele não batia falta, batia mal. Hoje o Messi é um dos melhores batedores de falta que existe no futebol internacional. Algumas são incríveis. Isso é o que é treino, gente. Em algum momento ele pensou, porra, eu não sei bater falta, eu vou treinar esse negócio. E o cara começou a bater falta. Não é possível que um cara que finaliza tão bem, e ele é um ótimo finalizador, Gabigol, com a canhota, não consiga ser minimamente razoável com a direita. Não treina, não se prepara, não tem força. Nada. O que acontece? Isso é trabalho de dia a dia, gente. Eu não consigo entender. Eu acho que isso aí é um fundamento para o atacante que não dá para ser um atacante de uma perna só. Entendeu? Ele tem que melhorar isso aí. E parece que não acontece nenhum progresso. Pelo contrário, piora. E ontem o que aconteceu também, eu acho uma certa insegurança. O gol que ele perde logo no começo do segundo tempo... Ele estava jogando bem até o gol que ele perdeu. Exato. Ele estava jogando bem como um armador, gerando o jogo, dando ótimos passes, sem dúvida alguma. Mas na hora de ser o Gabigol, ele não consegue resolver nada, ele não consegue fazer os gols. Isso é muito grave, porque está custando caro. Está custando muito caro, pelos erros dele e de outros também, né? Então acho que ontem ficou mais um jogo que talvez o São Paulo tenha que analisar com a situação dele. O Flamengo venceu um jogo do Fluminense no Carioca, um dos melhores jogos do Flamengo do ano com o Vitor Pereira, com ele no banco. Por isso que eu digo, talvez seja uma hora de dar um tempo. Talvez seja até melhor para ele. Não adianta insistir no erro. Não estou defendendo a barração, estou dizendo que a barração ela tem que ser, a barração pelo menos momentânea, ela tem que ser no mínimo estudada. Mas precisa de uma entrega maior também do Pedro, Cebolinha, do resto, para ele fazer isso. Exato. Agora o Bruno Henrique voltando aí, Maldo, também, né? Tem o Bruno Henrique voltando. O Bruno Henrique, já até que o Bruno Henrique foi bem nas circunstâncias, jogador que não jogava há tanto tempo. Agora, o Matheus França foi o cara que mais entregou nesse sentido. Agressividade, marcação forte lá em cima, finaliza. Olha, ele jogou bem contra o Fluminense, ele sofreu pênalti contra o Vasco, depois quase fez um gol em poucos minutos. Quando entrou no lugar da Arrascaeta, a torcida até xingou lá o Vitor Pereira, a Arrasca estava até machucado. E esse jogador, ele é o primeiro da fila, gente. Isso o São Paulo tem que perceber. Aí é erro do técnico. Não é possível que ele não perceba que antes do Marinho tem o Matheus França. E até o Matheus Gonçalves. Acho que seria mais interessante que o Marinho. O Marinho não tem condição. O Marinho já deu, né? O Marinho já deu. Ele teve muita chance. Ele ainda não deu no Flamengo. Mas ele não é jogador pro Flamengo. Por que contrataram o Marinho? Por quê? O pai dele é muito flamenguista. Então, porque o pai é flamenguista. Que legal. Então, o Marinho era um não é jogou bem no Santos. Agora não rendeu no Flamengo. Ele só jogou bem no Santos, um período. E mais nada, antes ele não tinha história no futebol. A coisa mais destacada do Marinho foi aquela vez que ele falou um palavrão. Sim, ele era um meme que virou um ótimo jogador no Santos, mas... E mais nada. Como é que um jogador desse nível vai pro Flamengo? Ele tá jogando no Flamengo que ele joga. É a bola que ele tem. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe pra vocês.
Não deixe de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. Estamos crescendo graças a vocês e vai ajudar mais ainda se você deixar o like e compartilhar para geral aí, valeu? Espero que tenham gostado de mais um vídeo e a gente volta com mais informações do Flamengo aqui no canal Rio Fla Notícias. Segue o povo, vem!